A maioria dos assassinos em série são homens. E nas raras ocasiões em que uma mulher comete assassinato, acaba chocando muito mais a sociedade. Mas a história revela um punhado de assassinas que mataram para ganharem poder, ou mesmo para seu próprio prazer sádico. E as mulheres que estavam na realeza tinham o privilégio para ceder aos seus impulsos malignos. A riqueza e o poder davam-lhes liberdade quase ilimitada para atacar os camponeses, que por sua vez tinham poucos meios de procurar justiça. Hoje, iremos investigar a história de 3 mulheres assassinas em série da aristocracia. Olá! Meu nome é Amanda, e você está no canal Garota Vintage. Elizabeth Báthory vinha de uma família poderosa da Hungria. Ela era filha de um poderoso barão. E seu tio Stephen Báthory foi rei da Polônia, grão-duque da Lituânia e príncipe da Transilvânia. Os pais de Elizabeth eram primos de primeiro grau. E por isso, ela tinha vários problemas de saúde, que provavelmente foram o resultado de endogamia. E desde a infância, ela sofria convulsões causadas por epilepsia. E como a medicina era primitiva na época, acreditava-se que esfregar sangue nos lábios poderiam curar. Na sua juventude, relatos contam de quando ela tinha 13 anos, se apaixonou por um camponês. E dessa relação nasceu uma criança. E quando seu pai descobriu, mandou castrar o rapaz, e deu seu órgão a uma matilha de cães. Porém, com 15 anos, ela ficou noiva do conde Francisco Nadas de 20 anos. E no luxuoso casamento de 3 dias, o conde presenteou Elizabeth com um castelo. O casal teve 5 filhos. O seu marido era um cavaleiro bastante honrado. E lutou na guerra civil religiosa, que abatia sobre seu país. E sua brutalidade aterrorizou seus inimigos e chocou seus camaradas. Segundo alguns historiadores, foi o conde que introduziu Elizabeth nas práticas de tortura. A violência acabou fazendo parte do cotidiano da condessa. Elizabeth passou a infligir dor nas criadas, incluindo atear fogo nos pés e nas mãos. Seu marido também supostamente presenteou com uma luva com garras para arranhar o rosto de garotas desobedientes. Após a morte do marido em 1604, a condessa Elizabeth Báthory contratou como funcionária uma misteriosa mulher chamada Ana d'Arvulia. Havia rumores de que a mulher era bruxa. E sob a influência de Ana, a condessa de mera torturadora passou a ser uma assassina. Jovens eram sequestradas e jamais voltavam. A condessa sangrenta, como foi apelidada, atraía garotas jovens e virgem, de 10 a 14 anos, para seu castelo, onde as torturavam e as matavam. Após seduzir as camponesas, em sua maioria moradoras do vilarejo, para sua fortaleza, com a promessa de trabalhar como servas domésticas, a proposta logo se transformava em uma cena de horror. E as mutilações tinham início. As sessões sádicas de abuso terminavam com as garotas morrendo de fome ou congeladas, para então ocorrer a mórbida tarefa que deu o seu apelido. A assassina se banhava com o sangue de suas vítimas em uma tentativa de retardar o envelhecimento. Mas logo, os boatos sobre os crimes da condessa se espalharam. E uma queixa pública foi apresentada contra ela na corte de Viena. Entretanto, apenas em 1610, as autoridades húngaras deram início a uma investigação, sendo autorizada pelo rei Matias II.
Foram coletados cerca de 300 testemunhos de nobres, servos, padres, e ainda 4 possíveis cúmplices. No final do mesmo ano, os investigadores visitou o castelo na Eslováquia, palco dos crimes da condessa. Lá, acredita-se que eles encontraram restos de cadáveres e uma sala de tortura. Com a confirmação de que Elizabeth Báthory era culpada, o rei Matias sugeriu que ela fosse condenada à morte, juntamente com seus cúmplices. Porém, por ser proveniente de uma família importante, a reputação de todos os membros da família poderia ser manchada. Ela então foi condenada à prisão perpétua, e seus cúmplices foram mortos na fogueira. E após 4 anos em prisão domiciliar, em um quarto, sem porta e janelas, no ano 1614, ela foi encontrada morta. Porém, alguns historiadores contestam os seus crimes, alegando que ela foi vítima de uma conspiração. Isso porque ela era extremamente rica e influente, em uma época que as mulheres não poderiam apresentar nenhum tipo de poder. Além disso, o rei Matias, que ordenou a investigação de Elizabeth, tinha uma grande dívida com ela, que foi convenientemente cancelada quando ela foi presa e acusada. Seu primo, que foi um dos investigadores, também se beneficiou com sua condenação. Ainda assim, Elizabeth Báthory, a Condessa Sangrenta, foi eleita pelo livro dos recordes como a assassina mais prolífica de todos os tempos, vitimando mais de 600 jovens. Catalina era filha de um conquistador espanhol, na colônia de Santiago, no Chile. Seu pai era dono de várias terras de cana-de-açúcar. Catalina, que sempre foi criada com regalias, não teve uma educação dedicada, e nem fez questão de ter. Com 18 anos, ela foi suspeita de envenenar seu pai, em um jantar preparado por ela. Mas, escapou da condenação, e herdou suas terras e riquezas. Ela passou a ser criada pela sua avó, que aconselhou a se casar. Sendo uma mulher muito bonita, ela externava uma beleza rara no país. Com longos cabelos ruivos, olhos verdes e estatura alta. E passou a ser cobiçada pelos rapazes. Assim, sua ausência de educação foi compensada por sua beleza. Seguindo os conselhos de sua avó, aos 22 anos, Catalina se casou com o coronel espanhol Alonso Campofrio, de 42 anos. Mas logo, ela começou a ter amantes. E sempre que um deles se gabava de ter dormido com ela, Catalina mandava matar, sendo estes espancados, esfaqueados ou mutilados. Seu marido estava ciente de suas atividades nefastas, mas fazia vista grossa. Mas foram os escravos que mais sofreram na sua mão. Catalina odiava a cidade, e passava a maior parte do tempo em sua plantação, onde era livre para seguir seus caprichos sádicos. Ela gostava de chicotear os escravos com galhos de uma planta, cujas flores eram vermelhas brilhantes, que combinavam com seu cabelo. E por isso, ela ganhou o apelido de La Quintrela. Ela assassinou um homem escravizado, e manteve seu cadáver apodrecido, em exibição por 2 semanas. Com medo, os escravos fugiram em massa. Mas Catalina apelou às autoridades locais, que ela regularmente subornava. Assim, os escravos foram capturados. Os eventos relatados por autoridades indicavam que a violência e agressividade de Catalina com os funcionários e escravos ocasionaram em episódios horríveis. Apesar dos escravos recolhidos e levados de volta à fazenda,
a Audiência Real Chilena decidiu começar uma investigação secreta para avaliar as denúncias de maus tratos. E após afastar a proprietária e seus capangas, as vítimas foram recolhidas para depor. Foi possível concluir que os relatos eram verdadeiros pela quantidade de testemunhas. E diante das acusações, Catalina foi presa. Com a investigação, foi possível chegar à constatação de que a ruiva havia assassinado, junto com seus capangas e um sobrinho, cerca de 40 pessoas. Em 1600, ela foi acusada de assassinato, incluindo a do seu pai. Seu julgamento foi lento, e sofreu diversas intervenções de parentes influentes, através de juízes comprados pela família. E mais uma vez, ela escapou da condenação. Porém, ela morreu 5 anos depois, com 61 anos. E após 3 décadas da sua morte, a Audiência Real reabriu a investigação e culpou a ruiva. Dária era filha de 2 famílias nobres da Rússia. E no final da sua adolescência ela se casou e teve 2 filhos. Mas ela acabou ficando viúva, ainda muito jovem, com 26 anos. E quando entrou na meia-idade, e se sentindo sozinha, ela começou um caso com um homem mais jovem e bonito. Mas logo, descobriu que ele havia se casado secretamente com uma mulher mais jovem. Dária ficou furiosa e atacou o casal. Mas eles escaparam e fugiram. E foi a partir daí que Dária voltou sua raiva contra aqueles sob seu controle. A princípio, seus ataques foram ignorados, pois era algo normal que os nobres abusassem de seus servos. Ela costumava arremessar toras de madeira em jovens mulheres que não cumprissem o trabalho doméstico direito. Mas logo, seu sadismo cresceu. Ela viu todas as mulheres como suas rivais e passou a torturar as garotas. Ela quebrava seus ossos, as queimava com água fervente e as deixava nuas na floresta gelada. Muitas de suas vítimas acabavam morrendo. A maioria dessas mulheres eram casadas. E Dária obrigavam os maridos a assistirem às torturas. Com o tempo, os servos passaram a denunciar as autoridades, mas eram severamente punidos. Foi então que 2 servos, cujas esposas foram assassinadas, conseguiram escapar da propriedade. E quando chegaram em São Petersburgo, conseguiram uma audiência com a imperatriz Catarina a Grande. Na época, Catarina estava no processo de reforma da Rússia. Ela acreditava firmemente na lei, e na ordem, e no direito do povo. E foi assim que ela decidiu por fim nas torturas da nobre. Dária foi presa e mantida prisioneira por 6 anos, enquanto o caso era minuciosamente investigado. No início, os servos estavam compreensivelmente relutantes em falar com as autoridades. Mas as testemunhas eventualmente se apresentaram. Descobriu-se que Dária havia matado cerca de 138 pessoas ao longo de 7 anos. E quando, confrontada com as evidências contra ela, ela permaneceu sem arrependimento, insistindo que estava acima da lei e devia ser libertada. Ela nem sequer confessou seus crimes. E como a pena de morte tinha sido abolida na Rússia, Dária foi acorrentada a uma plataforma, na Praça Vermelha, durante 1 hora, com uma placa pendurada no pescoço, escrito: "Esta mulher torturou e assassinou." E muitas pessoas pararam para olhar e ridicularizar. Após isso, ela foi trancada em uma cela, sem janela, em um mosteiro. E por 11 anos, ela não viu outros humanos, além da freira, responsável por entregar a sua comida. Mais tarde, a notória assassina foi movida
para uma cela com uma janela, onde curiosos podiam avistá-la. Nessa época, ela havia enlouquecido, e muitas vezes xingava e cuspia nos curiosos. E após 33 anos de encarceramento, Daria faleceu aos 71 anos. Ela ficou conhecida como o demônio russo, sendo comparada com a assassina Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. E aí, pessoal, o que achou dessas histórias? Deixe a sua opinião nos comentários. E aproveita para se inscrever e deixar aquele like. Beijos, e até o próximo vídeo.